Amigos queridos, nós convidamos a todos a nos reunirmos em nome de Jesus, elevar o nosso pensamento a sintonias felizes, derramar sobre todos que nos cruzarem o caminho as doces vibrações dos nossos sentimentos mais purificados, para construirmos o exercício do bem constante em nossas vidas, que tenhamos amenidades nas palavras e nos pensamentos, indulgência em nossos corações, compaixão e piedade por todos aqueles que cruzam o nosso caminho sedentos do amor de Deus. Se conosco, Senhor Jesus, ampara-nos nesta hora, Mestre, e dá que em Seu nome possamos estar confiantes e que os prepostos do Seu amor na terra, esses espíritos puros, que em Seu nome são conosco, responsáveis por este Evangelho, possam encontrar em todos nós as sintonias favoráveis. Assim iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E dentro desse capítulo, que versa sobre as várias modalidades de caridade, nós estamos na beneficência. E dentro dessa virtude da beneficência, nós estamos falando então sobre a caridade segundo Vicente de Paulo. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Então, o Evangelho coloca como máxima da perfeição a prática da caridade, máxima da libertação num passado de iniquidades que trazemos. Só a caridade pode renovar esse passado. Coloca a caridade como o nosso caminho para Deus e traz que fora da caridade não há salvação, segundo Kardec. E quando a gente ouve a palavra salvação, nós estamos fazendo referência a nos salvar de perigos eminentes. E os maiores perigos que o espírito encontra na sua jornada evolutiva é cair nas ilusões do mundo, movido pelo egoísmo. Esse é o fato mais significativo de falência reencarnatória. Nós encrudescermos no egoísmo e resvalarmos para as ilusões do mundo, vivendo um mundo paralelo da verdade das leis divinas. É muito importante nós entendermos isso, porque a caridade, ela requer que o espírito já tenha desenvolvido o senso moral. Não há possibilidade de alguém ser caridoso. Ele pode ter impulsos de bondade, impulsos de solidariedade, mas aquilo não é contínuo, porque não há maturidade da compreensão da vida, da compreensão de si mesmo, não há maturidade de experiências evolutivas. Mas mesmo assim, o Evangelho mostra para nós que é possível nós iniciarmos essa construção com o bem, prestando serviços que gerem o bem de todos. É o ato no bem, da nossa casa, no mundo em que vivemos, enfim. Até que a gente possa, tendo desenvolvidos através das pessoas sentimentos nobres,
termos mais o que doar do que o ato no bem. E aquele ato no bem, aquele ato de servir, que já é a doação dos nossos sentimentos, temos repetido isso todos os dias para dar embasamento à nossa argumentação. Esse ato de servir vai trazendo para nós um retorno motivacional, uma alegria interna, uma necessidade que passa a nos compor como recurso inalienável. Por isso que as virtudes, que são valores num conglomerado de experiências, as virtudes se desprendem favoravelmente daqueles que a possuem. Enquanto isso não se faz, o Evangelho segundo aqui São Vicente de Paulo, em 1858, a caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos, ou seja, em todos os planetas. É a mais pura emanação do próprio Criador. Porque assim, né, amigos, à medida em que o espírito se apura, enfim, chega numa categoria de espírito puro, ele não tem mais nenhuma mancha, nenhuma escuridão interna, ele é puro. E à medida que o espírito se purifica, ele vai se assemelhando mais à grandeza de Deus, porque as leis divinas que estão em todos nós, regidas na nossa consciência, nos conduzem à perfeição e nos levam a esse estado de pureza espiritual. Então, quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele não quis dizer que era a mesma pessoa, obviamente, porque Deus não é alguém, mas ele era a presença das leis divinas vivas para nós, vivas. Jesus era as leis divinas vivas para nos dar o exemplo do que são leis de Deus. E assim todos os espíritos que se purificam espelham a grandeza do Criador, refletem a grandeza de Deus na proporção do que é possível para nós nesse planeta. Obviamente que em sistemas solares muito mais evoluídos, espelhar a grandeza de Deus é outra coisa, absolutamente, muito, né, de outra natureza, de outra expressão, mas na proporção da nossa pequenez, é isso. Então, nós trouxemos ainda, continuando a nossa linha de pensamento, das várias modalidades de caridade. Nós, há um tempo atrás, falamos da palavra e ontem eu falei novamente sobre a palavra, o quanto a expressão do pensamento na forma da palavra pode erguer alguém ou derrubar alguém. E então, ainda dentro dessa questão da palavra, vamos falar hoje outra vez do silêncio. Porque o silêncio pode ser um silêncio caridoso, mas ele pode ser um silêncio de outra natureza. Então, não vamos achar que todo silêncio é caridoso. Mas em que momentos o silêncio é caridoso? Então, chama Em Louvor do Silêncio. Está no livro Intervalos, da editora Clarim, mas deve ter em outras obras. Em Louvor do Silêncio. Não saiba a tua mão esquerda o que deu a direita. Isso já é um silêncio. É um silêncio. Porque não há divulgação, não há propaganda. Aquilo é feito silenciosamente e anonimamente. Não se inteirem os teus adversários gratuitos daquilo que fazes, sob a inspiração da fraternidade e da justiça. Não é necessário que os nossos adversários, eles saibam dos momentos de inspiração fraterna que nós temos, dos nossos momentos de altruísmo, os nossos momentos de bondade, os nossos momentos, não há necessidade. Porque quando nós temos necessidade de mostrar para alguém aquilo que fazemos de bom, que a princípio são nossos deveres,
Não mais que isso, quando essa necessidade nasce, aquilo já não é mais um bem. Aquilo já é uma expressão da tola vaidade. A tola vaidade, porque a vaidade é dos tolos ingênuos, olha aqui como eu estou fazendo coisas boas. Se eu tenho essa necessidade, é porque ainda não é um bem. Então, o silêncio naquilo que fazemos, inclusive em benefício dos adversários, porque aí é a caridade. Fazer o bem, né, para os adversários sem que ele nunca saiba. Mas que através da misericórdia de Deus, ele sinta os efeitos. Mas que nossa pessoa nunca apareça. Não se informe o mal acerca do bem que praticas. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Não invoques a leviandade ao círculo de teu dever, que deve ser bem cumprido. Então, o espírito que tem já essa característica bem estabelecida na personalidade de cumprir os seus deveres, ele já está num estado de moralidade, porque o dever é de natureza moral, por isso que ele é regido pela consciência. Então, o espírito que tem moralidade não é necessariamente aquele que tem práticas religiosas externas, mas é aquele que tem o senso da retidão dos deveres para consigo, para com o próximo, para com o planeta. Esse senso é que já gera um estado de moralidade mais avançada do espírito. Jesus não se reportava somente à humildade no ensinamento a que nos referimos. Destacava também a prudência e a ponderação. Assinalando a riqueza do silêncio que nos compete usar nas menores lutas da vida, em favor do êxito de nossas tarefas. O silêncio que está referindo aqui é ocultar a mão que dá. Não é o silêncio necessariamente das palavras, mas é o silêncio da discrição, da humildade. Então, cada ser, cada criatura, cada consciência possui necessidades diferentes entre si. Esse também é um critério da nossa doação pessoal, que nós precisamos compreender o que eu tenho, né? O que é que minimamente, porque o que nós temos é nada, né? Mas o que nós já possuímos, que podemos ofertar, que atende à necessidade dele. Então, se você tem 5 filhos, você tem 5 espíritos com necessidades absolutamente distintas. E cada qual desses espíritos, a nós confiados, precisam receber aquilo que atenda à necessidade deles. Então, cada criatura, cada consciência possui necessidades diferentes entre si. A caridade para com o instrutor não é a mesma que devemos prestar ao aprendiz. Então, aquele que já tem mais recursos, talvez ele precise de outra coisa. O que está aprendendo precisa iniciar os primeiros passos. E a assistência ao homem enfermo não é igual a que nos cabe dispensar ao homem robusto. A essência do bem é una em suas raízes fundamentais. A essência do bem é una, mas ela se diversifica à medida em que a gente tenha como premissa atender à necessidade evolutiva do próximo, que são diferentes. Todas as vezes que nós fazemos um trabalho geral massificado, a individualidade do outro se perdeu, porque eu estou vendo todos como sendo a mesma coisa, como sendo a mesma pessoa, como tendo a mesma necessidade, e não é. Então, a essência do bem é una em suas raízes fundamentais, mas os seus métodos de manifestação variam infinitamente.
Guardemos, pois, o ensinamento da mão direita, que deve trabalhar sem a intromissão da esquerda, e adotemos o silêncio por soberana medida de equilíbrio, na sementeira de felicidade em nosso próprio benefício. Então, quando Jesus, diante de Pilatos, a pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Jesus fez um silêncio caridoso. Ele não fez um silêncio por não querer revelar ao outro que era a verdade, porque ele era a verdade ali representada. Era ele. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse que era o caminho da verdade. Ele é o caminho da verdade, que são as leis. Mas Pilatos, ainda num tempo de embotamento consciencial, mas já querendo saber sobre as questões do mundo, porque Pilatos é um espírito hoje grandiosíssimo e que já se impactou com a presença do Cristo àquela época, mas Jesus foi caridoso, porque naquela oportunidade ele não teria recursos para assimilar o que era verdade. E aguardaria os séculos para que isto fosse despertado em Pilatos. Então, esse silêncio caridoso Jesus fez para com muitas situações. Que não sabia, ou melhor, aqueles que o ouviam, não saberiam avaliar da profundidade dos seus ensinamentos, ao que ele respondia. Em breve tempo lhes enviarei o Consolador prometido. Nem tudo que eu falo podeis crer agora, podeis saber hoje. Em breve tempo, 2000 anos, ele nos enviou o Consolador para revelar tudo que naquela oportunidade não teria sido possível. Então, quando Emmanuel fala que cada consciência possui necessidades diferentes, é isso que é o valor da caridade, é proporcionar ao outro o que ele necessita, dentro daquilo que temos para doar, obviamente. Então, o silêncio, às vezes você quer explicar tanta coisa que ainda o outro não tem maturidade do senso moral para compreender, é preferível amparar silenciosamente do que dizer coisas que não é ainda o tempo certo, Porque a semeadura foi feita. Jesus semeou em toda a humanidade e nós estamos há 2000 anos procurando fazer germinar a semente divina em nós. Então está inoculada a verdade e nós estamos progressivamente nos preparando, para expandir essa verdade. Vamos refletir. Irmãos, a caridade do silêncio, como a Célia trouxe para nós. Caridade do silêncio. Quantas vezes na nossa vida nós aplicamos a caridade do silêncio? Quantas vezes isso nos aconteceu? Então, a linguagem, ela não é só falada. A linguagem, ela vai muito além disso. Porque a doutrina espírita nos mostra que tudo que Deus criou na forma de princípio inteligente tem ali uma consciência. E que o fio que separa a matéria do espírito ou do princípio inteligente é muito tênue. Então, quando nós olhamos para o universo que nós nos encontramos, que vemos a vida manifestada
em toda a sua grandeza, naquilo que nós estamos vendo e naquilo que não vemos, que são os seres microscópicos. Então ninguém consegue ver com os olhos um vírus. Eles são microscópicos. Então, tudo que nós estamos vendo e que não estamos vendo tem algum nível de consciência. Porque o princípio inteligente, ele já é criado com uma consciência, que vai se desdobrar ao longo do seu processo evolutivo. O que a gente chama de inteligência, ou seja, o princípio inteligência, essa inteligência já é a consciência. Então, quando nós olhamos para uma mata, aquela mata, ela não fala com a boca, porque não tem boca. As plantas não têm boca. Mas aquela mata tem uma linguagem. Quando nós vemos um cardume de peixes, que um está liderando e todos os outros estão seguindo, ali eles não estão falando, eles não têm uma palavra articulada, mas eles têm uma linguagem. E quando nós olhamos para a natureza, nós somos capazes, se nos tornarmos mais sensíveis e espiritualizados, de compreender essa linguagem. Só que isso só é possível no silêncio. Então, diante de alguém que não está, às vezes, falando, que está, entre aspas, mudo, ele tem uma linguagem que nós podemos compreender. Ouvir, não com o ouvido, que ouve sons, que capta ondas. Então, uma pessoa que está andando e muda, ou seja, em silêncio, nós podemos entender a sua linguagem corporal. Porque o corpo fala, não é só a boca que fala. Mas para que nós possamos enxergar isso, ver e ouvir essa linguagem, nós precisamos do silêncio. Por isso que os espíritos mais espiritualizados, eles são muito mais silenciosos do que barulhentos. É óbvio. Isso é uma coisa óbvia. E com isso nós não estamos anuindo os misantropos. Não é isso que nós estamos falando, daquelas pessoas mudas porque não têm o prazer de conversar. Não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do silêncio. Então, Jesus, ele foi muito mais silencioso do que um orador propriamente dito. A maior parte do tempo, como os evangelistas nos mostram, ele estava em silêncio, porém falando, né? Numa outra linguagem que a gente não compreendia. Então, o silêncio é algo que nós precisamos aprender muito. Aprender muito. E na grande maioria das vezes, é através do silêncio que nós fazemos as grandes compreensões. Então vamos imaginar um terapeuta, né? Vamos imaginar um psiquiatra, um psicólogo, alguém que desenvolveu ao longo de uma existência, de duas existências, de múltiplas existências, o hábito do silêncio para ouvir. É naquele silêncio que eles compreendem.
que eles vão além, que eles percebem, muitas vezes, aquilo que o outro está falando ainda não percebeu. Então, a caridade pelo silêncio é algo extraordinário. Nós temos que nos habituar, durante a nossa existência, de termos momentos de profundo silêncio. Amar, adorar, venerar o silêncio. Porque ele tem a sua hora, ele tem o seu momento e a sua imensa importância. Porque o espírito que já aprendeu essa lição, ele consegue, com certeza, fazer extremada caridade no silêncio. Porque o silêncio que compreende é caridoso. Daí a importância, né, de nós perguntarmos para nós qual é a nossa capacidade verdadeira de silenciar, sem que isso seja omissão. Porque muitas vezes nós silenciamos por omissão, silenciamos que não queremos nos envolver com assuntos polêmicos, com assuntos que nos dizem respeito, que nós precisamos opinar, que nós precisamos ter os nossos posicionamentos. Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do que a Célia comentou conosco agora. Por exemplo, quando Pilatos pergunta a Jesus, então o que é a verdade? E ele silencia. Porque aquele silêncio era a forma mais caridosa que Jesus tinha de manifestar para aquele espírito o que ele necessitava. Porque se Jesus tivesse dito para ele o que era a verdade, ele teria levado muito mais tempo para se recuperar da loucura que ele adentrou após aquele ato de lavar as mãos, porque aquele conteúdo teria ressoado tão fortemente no seu campo mental que talvez ele tivesse levado milhões de vezes mais tempo para se recuperar do que o que ele levou ao receber de Jesus, naquela hora, o silêncio. Porque Jesus sabia que diante daquele ato dele, o que aconteceria com o seu mundo íntimo. Então, às vezes, uma pessoa nos pergunta algo que nós sabemos a resposta, mas é caridoso, é extremamente caridoso não revelar. Emudecer, silenciar. Então, a importância de nós realmente refletirmos com profundidade nessa forma de caridade. Com isso, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que refletamos com profundidade nesse tema. Divino amigo, Mestre amado, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em seu nome, pedimos aos bons espíritos que possam nos envolver com as vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo e de serenidade,
a fim de que nesses instantes possamos, Mestre, aprender a silenciar, para amar, para compreender, para socorrer aqueles que nos envolvem. Mil vezes obrigado, Senhor, por este momento em nossas vidas, pela presença divina dos Espíritos que nos cercam com ternura, com amor, com bom ânimo. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor. Fortalece-nos, ampara-nos, socorre-nos, a fim de que nesses momentos possamos nos entregar com alegria e bom ânimo às tarefas simples que o Senhor nos confiou. Mil vezes obrigado, Mestre, pela sua presença em nossas vidas. Socorre e ampara todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que possamos neste dia luminoso realizarmos o que viemos fazer na terra conosco mesmo. Possamos estender as nossas mãos aos caídos, amparar aqueles que estão nos ensinando a aprender a amar. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.